Bom dia, que bom e que alegria estarmos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 8 de junho. Hoje celebra-se o dia do citricultor. São os agricultores que cultivam frutas cítricas. E nesse período em que nós estamos vivendo no começo ou em meio a um inverno, em que nesses dias tem chovido bastante, nada melhor do que você se prevenir tomando muita vitamina C. Limão, laranja, sucos que realmente previnem e imunizam o nosso organismo. Dentro de instantes nós estaremos ouvindo mais uma vez um dos preletores da 22ª Conferência, o Simpósio da Família, o pastor Irã, da Igreja Presbiteriana lá de Queimadas. Ele foi um dos conferencistas. Portanto, você vai ficar agora com a primeira parte desta mensagem. Nesse seminário me trouxe muita alegria em ver a proposta da igreja. Parabéns aos irmãos, à igreja, ao pastor, por nos trazer essa proposta. Trabalhar a família nesse contexto de pós-modernidade. Meus amados, a família nunca foi tão atacada como ela tem sido nesses últimos dias. O texto que serve de base para tudo que está acontecendo durante esse mês é muito propício. Nos fala sobre a importância e a necessidade de restaurarmos o altar. E claro, aqui de forma bem específica, restaurarmos o altar das nossas famílias. Mas nessa noite eu escolhi um texto e prometo não fugir da temática, mas eu procurei um texto para que nós pudéssemos trabalhar o tema que o Senhor colocou em nosso coração para ministrar com a igreja nessa noite. E por isso eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no último livro do Velho Testamento, Malaquias. O profeta Malaquias é quem fecha o cano, do Velho Testamento. E eu convido a você que encontrou o capítulo de número 3, ficar de pé, para que possamos fazer a leitura desse texto. Façamos o seguinte, meus amados irmãos, eu vou fazer esse texto, a primeira leitura dele individual, e depois, em uníssono, a uma só voz, todos nós iremos fazer a leitura para que assim possamos também ouvir as outras versões que os irmãos, porventura, tenham em mãos desse texto. Eu vou fazer essa leitura primeiro no capítulo de número 3, verso de número 18, apenas este. Eu vou fazer essa leitura na minha versão e depois, em uníssono, nós faremos novamente a leitura. Malaquias capítulo 3, verso de número 18 nos diz o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos todos bem forte, nós três, 1, 2, 3 e... então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Senhor, que esta palavra, que é a Tua palavra, nessa noite, por meio do Teu Espírito Santo, seja aplicado em nossos corações. Então deixa a nossa mente, Senhor, o nosso coração totalmente cativo às Tuas verdades, e que sejamos impactados com cada palavra dita por meio do Teu Espírito Santo nessa noite. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como eu falei para os irmãos, nessa noite eu gostaria de trazer uma mensagem com o seguinte tema: a defesa da fé cristã na era pós-moderna. E por que eu escolhi essa temática? Porque mais do que nunca, nessa era pós-moderna que nós vivemos, precisamos exercer a nossa fé. Seja sincero, meu irmão e minha irmã, quantas vezes você não teve que defender a sua fé diante de pessoas que olhavam para você e questionavam acerca daquilo que você crê? Sim, meus amados, porque em todos os períodos da história humana, o cristianismo ele tem sido atacado. E eu posso dizer que desde os tempos dos apóstolos, passando pela era do iluminismo, até chegarmos no dia em que nós nos encontramos, nos dias atuais,
aquilo que nós chamamos de pensamento cristão, ele tem sido colocado à prova e por vezes refutado. Sim, queridos, não apenas por homens, mas pelo sistema e pelos diversos tipos de cultura e até mesmo os pensamentos que nós vemos hoje que se opõem ao Evangelho. Uma pessoa conversando dentro daquela visão pluralista, das religiões, perguntou: pastor, por que somente o cristianismo é religião perfeita e as demais não? Por que somente o cristianismo é religião certa e as outras não? Respostas como essas nós precisamos estar dando todos os dias da nossa vida. Nós temos que ter uma apologética e ter uma defesa da nossa fé, para que possamos dar resposta como essa, porque as pessoas vão perguntar para você: por que você é cristão? Por que você diz que o cristianismo é a religião correta e as demais não são? E a resposta mais acertada, eu vi conversando com um irmão, e a gente falando sobre isso, e a resposta mais acertada é uma só. Sabe por que o cristianismo é a religião mais, a certa religião, é a religião correta? Pelo simples fato, porque somente o cristianismo tem Cristo, amém? Cristo é a referência do cristianismo, e por isso ela é a religião correta. E essa pessoa disse: sim, mas as outras religiões também têm seus líderes. É verdade, as outras religiões têm seus líderes, mas somente Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho. Então, queridos, somente Cristo disse: eu sou a verdade. E ele questionou: sim, mas alguém poderia ter dito isso. Poderia, mas não disse, porque somente Cristo é a verdade, somente Ele é o caminho. Então, meus amados, nós temos que estar defendendo a nossa fé todos os dias. E nesse contexto de família, nós entendemos que é justamente isso, queridos. Nós somos frequentemente, atacados. Sempre nós estamos sendo convidados, eu vou colocar aqui uma aspa bem grande nesse convidados, a darmos razões acerca da nossa fé. E veja, nós somos desafiados, queridos, a darmos resposta, a defendermos a razão da esperança que há em nós. As pessoas no mundo desesperançados, por vezes, nos indagam acerca da esperança que há em nós, e nós temos que estar prontos para darmos respostas para estas pessoas, porque por vezes elas fazem isso porque estão necessitadas, elas não conhecem a verdade. E por isso eu trouxe essa questão da apologética, da defesa da fé, para que nós possamos justamente trabalhar, porque na teologia, essa defesa que nós falamos é denominada de apologia, ou seja, vem do grego e simplesmente significa resposta, ou discurso de justificação. Então esse conjunto de respostas que são feitas por vezes por pessoas e que desejam ter de nós, algo que possa trazer para ela uma paz que elas não encontram no mundo, elas estão dentro da cultura cristã. Em todo o tempo, o cristianismo foi sempre atacado e as pessoas sempre buscam saber a razão da nossa fé. Então, perceba, eu posso dizer que até mesmo nos tempos do apóstolo Paulo, por exemplo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele teve que enfrentar muitas pessoas que não acreditavam no seu chamado, não acreditavam no seu apostolado. Ele teve, queridos, por exemplo, que tirar os obstáculos da cruz de Cristo, dos pensamentos judaicos, daqueles que queriam introduzir dentro do culto cristão elementos do culto judaico. E Paulo foi sempre chamado a estar defendendo aquilo que ele cria, o seu chamado, a sua fé. Nós vamos ver, por exemplo, no segundo século, os cristãos tiveram que defender não somente as doutrinas cristãs, mas no segundo século eles tiveram também que, defender os próprios cristãos das acusações do ateísmo, do agnosticismo. E se não, perceba, depois desse tempo ainda tiveram que defender a fé dos ataques, do desafio, por exemplo, de religiões como o islamismo. Então, meus amados irmãos, o cristianismo sempre foi alvo de ataque. E perceba que na era da iluminação, e isso aconteceu nessa era da iluminação por muitas décadas, eles tiveram que defender dos ataques daqueles que eram racionalistas e daqueles que defendiam o cientificismo. Então perceba, sempre nós estamos sendo questionados.
Porque você crê em que você crê. A história nos mostra que durante toda a história, homens e mulheres precisaram defender a sua fé. E eu estou falando isso, queridos, para mostrar para você que hoje o desafio ainda é maior. Sim, o desafio maior hoje, queridos, é defender a afirmação que existe um conhecimento certo da verdade. Hoje o que é mais difícil para mim e para você é afirmarmos que somente existe uma verdade absoluta. E eles não querem saber disso, porque a verdade absoluta não faz parte dessa sociedade pós-moderna. O absolutismo não está dentro daquilo que é a cultura pós-moderna. Não, meus amados irmãos. Então perceba, defender a afirmação de que existe o conhecimento certo da verdade absoluta, e mais, e que essa tal verdade se encontra nas Sagradas Escrituras, é o desafio da igreja no século 21. E assim, nós entendemos que, como os nossos antepassados, nós temos sido chamados, queridos, para darmos respostas racionais, respostas não apenas racionais, mas respostas certas pela esperança que temos em Cristo Jesus. Então, nos compete lidar com assuntos desses, queridos, contemporâneos, por mais difícil que seja, por mais incômodo que seja para nós. Eu louvo a Deus porque igrejas como esta se levantam para mostrar a necessidade que nós temos de defender a nossa fé, de restaurar o altar da nossa fé, de lançar sobre este mundo caído as convicções certas e absolutas que somente a palavra de Deus pode nos dar. Perceba que nós temos um texto áureo da defesa da fé cristã, e eu gostaria de pedir a você que abrisse esse texto apenas para que a gente possa entender melhor a questão desse texto áureo, que para mim é o capítulo 3 da primeira carta de Pedro, verso 15. Eu entendo que esse texto é um texto áureo da defesa da fé cristã, e você vai entender por quê. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, amém? Veja o que diz o texto: antes, santificai a Cristo em vossos corações. Mais uma vez, antes. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Santificai a Cristo em vosso coração. E depois, e estejais sempre. Vocês estão entendendo aqui por que se encaixa essa expressão sempre? Esteja sempre preparado para responder com que? Mansidão e temor a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. E por que eu digo que esse texto é o texto, sabe, base para uma apologia cristã? Porque perceba, queridos, em relação à pessoa de Cristo, o texto nos diz que é necessário santificá-lo em nosso coração. Para que sua fé seja uma fé prática, a primeira coisa que você precisa fazer é santificar o Senhor no seu coração. Isso é qualidade sine qua non. Para que você possa exercitar a sua fé, colocar a sua fé em prática, santificar Cristo em nosso coração. Isso significa, queridos, temer ao Senhor, significa reverenciar a Cristo como Senhor. É a mesma palavra que nós encontramos no Velho Testamento, Kyrios. É olhar para Cristo e dizer: Ele é o Senhor, aquele que é criador de todas as coisas. Ele é o Senhor. Santifique Kyrios, o Deus criador, no seu coração. Ele é Senhor. Agora, isso em relação à pessoa de Cristo, ok? Mas em relação a nós mesmos, o que é que o texto diz? Eu preciso, conforme o texto diz, estar preparado. Não é isso que o texto diz? Santificai Cristo em nosso coração e estejais preparados. Ou seja, o que o texto nos diz é: esteja pronto. Você vai encontrar pessoas que vão testificar a sua fé, pessoas que vão olhar para você e dizer: como é que você crê em Cristo? Por que você crê em Cristo? Quem é Deus para você? E nós temos que estar preparados para dar resposta para essas pessoas. Mas perceba,
E em relação aos nossos oponentes, como é que eu vou me comportar em relação a essas pessoas que por vezes estão me indagando acerca dessas coisas, aqueles que se opõem ao Evangelho? O texto diz que em relação aos nossos oponentes, eu tenho que responder com muita raiva e com sangue nos olhos. Não é isso? O que é que o texto diz? Com mansidão e temor. Essa é a grande dificuldade que nós temos no tempo pós-moderno. É que por vezes nós somos atacados e a gente quer pagar com a mesma moeda. A gente quer, por vezes, queridos, responder da mesma maneira que fomos indagados, porque por vezes as pessoas vêm para nos questionar, tentando nos tirar a razão, e nós queremos responder da mesma maneira, mas não é. Eu tenho que estar preparado, tendo Cristo como Senhor no meu coração, para responder primeiro para essas pessoas que me questionam, com mansidão e com muito temor diante do Senhor. Porque tudo vai depender do temor a Deus, para que as respostas encontrem lugar no coração daqueles que assim a fazem. Então perceba, nessa época do pós-modernismo, a apologia da fé cristã, ela é muito importante. Nós precisamos estar prontos a defender a nossa fé. Precisamos, queridos, porque perceba, à medida em que a sociedade pós-moderna, ela cresce, nós vamos sendo engolidos no sentido de ser inseridos por ela. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é fato, mas nós estamos inseridos nessa sociedade. Até que Cristo volte e leve a sua igreja, nós estamos inseridos nessa sociedade. E nós estamos, sabe, queridos, circuncidados por uma nuvem de pessoas que querem saber a razão da nossa fé. Algumas sedentas para conhecer Cristo, outras para tentar dizer que você está enganado. E eu tenho que estar pronto para isso. Então perceba, meus amados irmãos, essa sociedade que hoje é caracterizada por esse pensamento secular, esse pensamento, na verdade, materialista, essa sociedade, ela exclui Deus da existência. Ela não quer saber de Deus, ela não quer saber de Deus na sua vida cotidiana. Pelo contrário, essas pessoas que estão hoje nessa sociedade pós-moderna, elas vão colocar Deus no mesmo nível, sabe, daquilo que nós chamamos de mito, de mitologia apenas. Então perceba, queridos, que o início do século 21 que nós estamos vivendo, ele tem sido caracterizado por movimentos filosóficos teológicos. E esses movimentos filosóficos teológicos, eles romperam com tudo que historicamente tem sido crido como verdades fundamental, da qual a gente não poderia abrir mão nunca. E esses movimentos, eles têm tomado vários nomes, né? Eles recebem vários nomes. Nós podemos chamá-los de secularismo, nós chamamos de relativismo, chamamos de pós-modernismo e até mesmo pluralismo, não é? Então perceba, os pós-modernistas, eles rejeitam não somente as leis objetivas da questão da moral, mas eles rejeitam também, queridos, aquilo que por vezes estavam gravados no coração de um crente, que são as leis espirituais. Para eles, leis morais e espirituais não valem. Essa sociedade é uma sociedade líquida, onde os padrões morais e os padrões cristãos, no que diz respeito à nossa fé, não valem. E nós temos que estar colocando isso como padrão, porque isso é o que sustenta o altar da nossa fé. E se nós não tivermos nossos altares constituídos em cima desses pilares, nós vamos sofrer, queridos, na igreja, na família, na sociedade, em todo o contexto que estivermos inseridos. Então perceba, queridos, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Você que está aqui, eu sei que você é pai, mãe, muitos são avós, e sabe, por exemplo, que a fé, e sabe, sexualidade, por exemplo, nessa geração que nós estamos vivendo, tornaram-se questão de gosto e não de verdade. A ética é regida pelo querer predominante da sociedade. O que é a ética? É aquilo que vai predominar na sociedade. Não existe mais uma ética. E eu vou citar isso aqui, claro, tornando, e a gente sabe, por exemplo, na nossa sociedade hoje, o aborto tornou-se não somente legal em muitos países, mas também uma prática aceitável em muitos países, como
direito, muitos em países, direitos constitucionais mesmo, que a mulher tem sobre o seu corpo. Então, é lei, está lá. Então, diante do exposto, nós podemos afirmar, queridos, que a pós-modernidade está firmada sobre um tripé. E é aqui que eu quero me prender, para que nós possamos restaurar os altares da nossa família. Veja, que tripés são esses, em que a pós-modernidade repousa? A pluralização, a privatização e a secularização. Esses três pilares hoje compõem aquilo que nós chamamos de tempo pós-moderno. E deixa-me somente pincelar aqui alguns desses termos. Por exemplo, a pluralização diz que há muitas ideias. Não existe uma ideia apenas, existem muitas ideias, existem muitos valores. Para eles existem muitas crenças, não apenas uma. Para os pluralistas, não existe uma verdade absoluta. Para eles, não existe uma religião verdadeira. Ou seja, não há uma verdade. O que existe é apenas verdades. Não há uma razão suprema. O que existe são razões. Então, meus amados irmãos, não há uma civilização privilegiada para esses homens, para quem pensa assim. Não existe uma multidão de cultura, de crenças, de normas, de estilo. Não existe. O que existe, na verdade, queridos, sabe, é uma doutrinação que é lançado na sociedade e que por vezes respinga no lar cristão, porque nós vivemos em sociedade. Então, meus amados, para eles não há justiça universal. O que existe são apenas interesses de grupo. Não há, de maneira nenhuma, uma justiça universal. Não faz parte daquilo que os pluralistas pensam. Ou seja, resumindo, queridos, não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Eu acho que você já ouviu essa frase, não é? Não, mas isso é relativo. Não, mas isso é relativo. Não existe uma verdade absoluta. É relativo. Mas quando eu olho para a Bíblia, e por isso a apologética ela é importante, porque toda apologética está ligada a uma cosmovisão. Não sei se você já ouviu muito esse termo. A cosmovisão vai me dizer, na verdade, o que eu sou a partir daquilo que eu enxergo no mundo. Então perceba, a apologética nossa, cristã, ela tem um ponto de partida. A cosmovisão nossa, ela tem um ponto de partida. E de onde é isso? Da palavra de Deus. Então, tudo que nós olhamos para o mundo, ou como nós enxergamos o mundo, parte da palavra do Senhor. Os nossos óculos para olhar para o mundo são os óculos da verdade da palavra de Deus. Então, para nós existe absoluto, sim. Para nós existe verdade absoluta, sim. A verdade não é abstrata. A verdade é pessoal. Mais uma vez eu cito as palavras do nosso Cristo: eu sou a verdade. Cristo é a verdade. É uma verdade absoluta. Cristo é uma verdade absoluta. Então perceba, meus amados irmãos, essa é a visão daqueles que defendem a visão pluralista. Mas nós temos um outro tripé, que é a privatização. Diz que as nossas escolhas, na verdade, elas são soberanas e cada um tem sua própria vontade. Ou seja, eles defendem que todo homem tem a sua vontade, e o que prevalece é a vontade dele. Veja, por que eles se opõem ao cristianismo? Porque se tem uma coisa que nós aprendemos no cristianismo, é que nós não temos vontade própria. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu amado, a minha vontade, a sua vontade, ela é subjugada àquele que é Senhor das nossas vidas, ao Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, mas para essa sociedade pós-moderna não existe, na verdade, uma escolha soberana. Cada um tem sua livre escolha. Então, podemos fazer o que quiser. Nos anos 70, um compositor e cantor baiano lançava uma música e dizia: pode fazer tudo o que quiser, pois é tudo da lei. Essa não é uma verdade absoluta. Nós não podemos fazer o que nós queremos, queridos. Mas perceba, e a secularização? Bom, a secularização, por sua vez, ela coloca Deus na lateral da vida, coloca Deus lá
sabe, na extremidade da nossa vida e o reduz apenas aos recintos sagrados. Para ele é o seguinte: bom, vocês podem falar de Deus e podem viver Deus, desde que vocês fiquem aí no canto sagrado de vocês, na igreja. Deus não pode fazer parte da sociedade, mas nos cantos requintos sagrados, tudo bem, estão lá. É como diz assim: deixa eles lá com os alienados, naquele canto lá, no gueto deles. Ele não cabe na nossa visão pós-moderna. Mas, meus irmãos, então perceba, diante de um quadro como esse, nós não podemos de forma alguma ignorar o que está acontecendo em nossa volta. Não podemos ignorar como se de fato nós não quiséssemos enxergar. Está tudo aí. O pior, queridos, é que simplesmente às vezes nós não queremos ou não estamos interessados nessas coisas, não queremos enxergar simplesmente por acharmos que não somos atingidos por essa avalanche de pensamento filosófico. Mas você consegue enxergar isso. Não é bem assim, querido? Você consegue enxergar isso. E como é que nós enxergamos? Por exemplo, quando nós observamos os conteúdos didáticos do ensino fundamental, ou mesmo do ensino acadêmico, quando nós olhamos para esse ensino, nós conseguimos identificar, sim, conseguimos identificar e com muita facilidade as abordagens sobre os conceitos relativistas, as abordagens sobre os conceitos desconstrutivos, e tudo isso estão relacionados aos temas fundamentais de uma estrutura de uma sociedade, como família, religião e ética. É sobre esse tripé que de fato nós vemos, sabe, esse desejo de desconstruir, sabe, esses conceitos relativistas, estão muito ligados a esse tripé. A família, queridos, está sendo atacada, e atacada com muito rigor. Atacada, por incrível que pareça, por aqueles que por vezes deveriam ajudá-la. Isso porque nós percebemos que aqueles que fazem as leis, os governantes, os magistrados, até mesmo a imprensa, a mídia, sabe, aqueles que são fornecedores de opiniões, todos estes, queridos, ao invés de fazer uma cruzada em favor da família, muitas vezes levantam suas bandeiras, levantam seus estandartes contra a família. É raro você encontrar alguma dessas pessoas, sabe, falando ou construindo a família. Permitam-me apenas um breve comentário a respeito dessas questões das mídias sociais. Tem coisas que eu não consigo entender. Eu não sei o que é que está acontecendo. Eu não sei se é porque eu estou ficando retrógrado. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Mas como é que uma jovem de 15, no máximo 17 anos, é uma influência digital e que influencia milhões de pessoas em assuntos que ela nunca viveu? E essas pessoas são chamadas de influência digital, ou seja, ela influencia uma massa. Milhões e milhões de pessoas seguem aquela pessoa que não tem experiência nenhuma de vida e aconselha sobre coisas que ela nunca viveu. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo a conclusão desta mensagem, mas nós vamos encerrar o nosso programa com um dos cantores do ministério da LPC. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Durante toda aquela noite nada consegui pescar. O cansaço me abatia, resolvi então voltar. Eu estava lá na praia quando Jesus se aproximou. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Depois de tanta coisa linda que Jesus ali falou, ele se virou e disse: Pedro, volte para o mar. Mandou que eu jogasse a rede, é hora de pescar. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens,
você será. A pesca foi maravilhosa, foi ali que eu aprendi que eu era um homem fraco, precisava o seguir. Prostrado ali diante dele, ouvi a sua doce voz. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Hoje em dia ele fala para mim e para você: jogue a rede nesse mundo e depois confie em mim. Sua vida ele escolhe, é hora de pescar. A partir de agora, filho, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será.